E nessa noite, minha gente, eu acredito que o Espírito Santo quer fazer com que nós vivamos algo novo, de verdade. E é por isso que nós começamos cantando isso. Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo nessa noite, sim ou não? Então tá bom. Gente, hoje é o dia de uma mulher muito especial. E eu não podia vir aqui na Vigília Jovem e deixar de falar dela. Alguém aqui já ouviu falar de uma santa chamada Santa Miriam de Jesus Crucificado? Alguém já ouviu falar dela? A galera daqui está falando que sim. Tá bom, a galera de cá. Alguém já ouviu falar de Santa Miriam? Não. Tá tudo bem, não tem problema. Ei, pronto. Gente, Santa Miriam de Jesus Crucificado é essa aqui, ó. A foto dela. Hoje é dia dela. Eu sou muito fã de Santa Miriam, tenho uma história com ela. Ela é minha amiga. Você tem algum amigo do céu? Você tem algum amigo do céu? O amigo do céu são os santos. Você tem algum amigo do céu, sim ou não? Vocês estão ligados que não é o santo, não é a gente que escolhe o santo, mas é o santo que nos escolhe. Estão ligados, né? Você tem um santo que você gosta muito, e o santo que te escolheu. Eu não sei qual que é o santo que você gosta, mas é o santo que te escolheu. Ele está colado na sua, então fica ligeiro com ele e peça a ajuda dele. Tudo que você precisar, peça ajuda para esse santo que você gosta. Faz novena. Novena não é coisa de velho não, viu, gente? Pode fazer e dá certo. Se você fizer com fé, ajuda muito. O santo nos escolhe, e um dos santos que me escolheram, eu tenho muito amigo santo, sabe? Eu tenho uma galera, para não falar uma gangue celestial, é a galera que eu gosto muito do céu, e uma delas está aqui, ó, Santa Miriam de Jesus Crucificado. Vocês estão me ouvindo bem? Santa Miriam de Jesus Crucificado é conhecido como a árabe. Ela era católica de verdade, não é de BGE não, de nome, não, era católica de verdade. Ela tinha muitos parentes que eram muçulmanos. E ela sempre amou muito Jesus. E quando ela era criança, quando ela era jovem ainda, bem nova, os pais morreram. E um dos parentes dela, que era muçulmano, falou: ó, essa sua religião aí te traz muito prejuízo. Você tinha que vir para a nossa. Sabe por que falaram que a religião trazia prejuízo? A igreja católica trazia prejuízo? Porque ela assumia a sua escolha em ser de Deus, e por conta disso ela renunciava àquilo que não era de Deus. Então falaram: está tendo muito prejuízo? Deixa essa religião e vem para a nossa. E ela muito firme falou assim: não, eu sou católica, apostólica romana, e vou morrer católica romana. Sabe o que aconteceu? Ficou tudo bem para ela. Jogaram Santa Miriam de Jesus Crucificado no chão, cortaram o pescoço dela, e acharam que ela tinha morrido. Pegaram um lençol, embrulharam ela num lençol e jogaram ela na fenda de uma rocha. E ela ficou como se fosse numa caverna. E aí, uma mulher, ela não tinha morrido, uma mulher aparece para ela nessa caverna. O que essa mulher faz? Costura o pescoço dela e cura o pescoço. E prepara para ela, porque ela passou muito tempo na caverna, uma sopa. E essa mulher cuidou dela durante muitos dias até ela ficar bem. Sabe quem é essa mulher? Imagina quem é essa mulher? Nossa Senhora. Nossa Senhora costura o pescoço de Santa Miriam de Jesus Crucificado e ainda por cima prepara uma sopa para ela comer. Eu não gosto de sopa, gente. Eu sou do time que acha que sopa não é janta. Alguém está comigo? Não levanta a mão. Tá bom. Eu sou do time de que tem gente que ama sopa, mas eu não gosto. Respeito quem gosta, mas assim, né? Nem na dieta não dá. Eu sei que sopa é menos calórico. Eu estou lutando para emagrecer, já foi 30, até o final do ano vai mais 30, amém? Aleluia. Posso contar com a sua intercessão? Eu estou lá no CrossFit, vocês verem lá, estou lá todo dia. Mas amém, não é assunto de hoje. Mas sopa não é janta para mim, mas a da Nossa Senhora ia ter que comer, né? Fala a verdade. Até quem não gosta de sopa e acha que sopa não é janta, ia ter que comer, ia querer comer a sopa de Nossa Senhora. E aí Santa Miriam de Jesus Crucificado tinha o desejo de provar da sopa de novo, e Nossa Senhora fala: não, vai passar um tempo e você vai provar da sopa. Santa Miriam estava contando pro Edinho. Vocês conhecem São Padre Pio? Vocês estão ligados que São Padre Pio tinha muitos dons espirituais. Ele lia as consciências, ele tinha revelações. Santa Miriam, ela tem dons místicos de tanta força, é tão extraordinário que se assemelha a São Padre Pio. Não é a mesma coisa,
Santa Miriam viveu uma coisa muito louca, gente. Isso acontece com pouquíssimas pessoas. Nesse caso do que eu vou contar, do que acontecia com ela, só aconteceu com ela mesmo, que é possessão angélica. Já ouviram falar possessão diabólica? Pessoa que fica possuída pelo diabo? No caso dela, ela ficou possuída por um anjo. E um anjo falava através dela. Isso só aconteceu com ela. Tá bom? Só com ela. E ninguém vai pedir isso para Deus não, porque isso não é coisa que a gente pede. Esse tipo de coisa. Não, daqui a pouco tem gente doida que fala, eu estou possuído por um anjo. Não, tá não. Para de graça. Nós vamos te dar um Rivotril para você acalmar. Tem gente doida que precisa. Não é doido não, tem gente que precisa porque tem transtorno. E gente, ela era apaixonada. Você sabe que a Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santa Miriam de Jesus crucificado era apaixonada pelo Espírito Santo. Tanto que na época dela não se falava tanto do Espírito Santo, e ela falava do Espírito Santo, era apaixonada por ele, tanto que os teólogos chamam ela, você vai repetir comigo, de microfone do Espírito Santo. Como Santa Miriam era conhecida como o microfone do Espírito Santo. Gente, por quê? Porque o Espírito Santo, além dela falar muito do Espírito Santo, o Espírito Santo falava muito através dela. E a história dos santos, minha gente, não é só pra gente ficar admirando, achando bonito. Ah, que legal, né? Santa Miriam era apaixonada pelo Espírito Santo. Eu não posso imitar, ficar possuído por um anjo. Não posso, nem você. O que eu posso imitar da vida? Eu não posso imitar São Padre Pio, que teve as chagas de Nosso Senhor. Nem posso querer isso é vaidade. O que eu posso imitar de Santa Miriam? A paixão que ela tinha pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o que o Espírito Santo me trouxe no coração para falar para vocês, que a nossa geração, e esse tema, o tema dessa série é Livres no? O que a gente pode aprender com Santa Miriam é ser também nessa geração um microfone do Espírito Santo. Nessa geração, nessa noite, a partir de hoje, você vai ser um microfone do Espírito Santo. O que é um microfone? É um instrumento pelo qual nós usamos e o som sai. E as pessoas ouvem. Se eu tivesse sem microfone aqui, nós teríamos muito mais dificuldade de me ouvir. Vocês teriam dificuldade de me ouvir. Então, quando nós usamos o microfone, as pessoas ouvem a minha voz. Vocês ouvem a minha voz pelo microfone, por conta do microfone, muito melhor. Através de você, como Santa Miriam de Jesus crucificado é conhecida, o Espírito Santo quer falar às pessoas, e as pessoas têm que ouvir muito melhor o Espírito Santo por causa da sua vida, do seu testemunho, do seu sim a Deus, da sua busca pela santidade. Você é chamado hoje, nessa geração, a ser sim livre no Espírito. E ser tão livre no Espírito, dar tanta liberdade para o Espírito Santo, que Ele vai te usar de uma forma tão poderosa, que você vai ser também conhecido, de uma certa forma, como um microfone do Espírito Santo. Como alguém que o Espírito Santo usa, e as pessoas escutam a voz do Espírito Santo, são convencidas dos seus pecados, se arrependem e tornam Jesus como o Rei de suas vidas. Gente, o Espírito Santo quer transformar a sua juventude, não simplesmente num tempo que você tem muita vitalidade, muita beleza, muita força. O Espírito Santo quer usar a sua juventude, para que através da sua juventude, outros jovens também se encontrem com Ele. Quantos jovens gastam a sua juventude na droga, na sexualidade desregrada, errando? Tem gente que conhece Jesus depois dos 30 e lá vai pedrada. Mas você está tendo hoje a oportunidade de conhecer Jesus pela força do Espírito Santo. E eu vou te garantir que a melhor coisa que você está fazendo na sua vida é dando o seu tempo, é dando a sua vida para o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não vai te decepcionar. O Espírito Santo é aquele que vai te dar uma alegria que não passa depois de uma madrugada. O Espírito Santo é aquele que vai te dar uma alegria verdadeira, que não vai passar depois de uma experiência ali de alguns minutos. Não, o Espírito Santo é muito mais do que isso. O mundo nos proporciona falsas alegrias. O mundo que está longe de Deus nos proporciona falsas alegrias. Mas o Espírito Santo quer fazer você experimentar a alegria verdadeira que só Ele pode te dar. E é impossível estar tão cheio dessa alegria e não impregnar os outros com essa alegria. Muita gente pode até falar, você está perdendo tempo. Talvez você escute isso um dia, talvez. Mas se você viver uma experiência real com o Espírito Santo,
Se você de fato for tocado pelo Espírito Santo, por mais que te falem isso, você nunca mais vai querer voltar atrás. E você pode até querer voltar atrás, mas a experiência que você viveu com Ele é tão forte, que por mais que esse mundo te ofereça muitas e muitas coisas, você não vai deixar. Por quê? Porque ninguém vai te dar um amor como Ele te dá. Não sei se vocês sabem, mas uma das definições do Espírito Santo é porque Ele é o amor do Pai e do Filho. Vocês sabiam disso? O Espírito Santo é considerado, ele é conhecido como o amor do Pai e do Filho. É o amor de Deus derramado em nós. É isso que o Espírito Santo é. Gente, o que o mundo está carecendo é de amor. O que o mundo está precisando é de amor. E esse amor você encontra nele. O que os outros jovens, os outros adolescentes, a outra galera, a galera que não está aqui está precisando é experimentar o Espírito Santo. E você que está aqui também precisa viver sempre com a chama acesa. Um coração em chama, sabe? Um coração queimando de amor por Deus. Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus não pode ser só um momento no grupo de jovens, no grupo de oração, na vigília jovem, que você vai pedir, vem Espírito Santo. Não. O Espírito Santo tem que ser alguém que você, o dia inteiro, todo dia, todos os dias, conversa com Ele. Você tem alguém que você conversa todo dia no WhatsApp? Tem alguém que você conversa todo dia no WhatsApp? Tem alguém? Alguém tem alguém assim? Tem alguém que você conversa igual telecena de hora em hora no WhatsApp? Tem alguém que você conversa sempre no WhatsApp? Tem? Pois é. O Espírito Santo ele tem que estar da mesma forma na tua vida. Não pode ser só um momento, não pode ser só uma hora, não pode ser só um momento de oração aqui na vigília jovem ou no grupo de oração de terça, não pode ser só na missa, não. Todos os dias você tem que trocar uma ideia com o Espírito Santo de Deus, porque assim você vai errar muito menos. Um dos símbolos do Espírito Santo é a luz. Repete comigo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a luz. Quando tiver tudo escuro, tudo difícil de resolver, você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. Por exemplo, alguém vai prestar o vestibular esse ano? Alguém vai prestar o vestibular esse ano? O ano que vem? Alguém tem alguma coisa na sua vida que precisa decidir, por exemplo, a vocação, o estado de vida, se vai casar, se vai comprar uma bicicleta, se vai ser celibatário? Tem alguém que tem isso? Levanta a mão. Pois é. Para quem você tem que se devotar, fazer devoção, ficar muito próximo ao Espírito Santo de Deus? Porque se Ele é luz, Ele vai iluminar a sua escuridão. Se Ele é luz, Ele vai iluminar você de tal forma que você vai entender a voz de Deus. E vai acertar mais e errar menos. Não são poucas as vezes que a gente precisa tomar uma decisão. Não são poucas as vezes que a gente precisa decidir alguma coisa na nossa vida. E não são poucas as vezes que a gente precisa de uma luz. E é claro que a gente pode pedir a oração dos irmãos, a gente pode pedir a ajuda do missionário, a gente pode pedir a ajuda do espírito, do diretor espiritual. Mas nós termos uma relação com o Espírito Santo. Nós precisamos, a gente mesmo, ter amizade com o Espírito Santo, entende? Porque tem pessoas que vivem terceirizando a sua vida espiritual. Quem é a pessoa que vive terceirizando a sua vida espiritual? É aquela pessoa que quer receber tudo dos outros, mas não tem intimidade nenhuma com o Espírito Santo de Deus. É aquela pessoa que quer receber oração, que quer vir aqui receber uma palavra, mas ela não tem a intimidade dela com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo quer um relacionamento com você. E o relacionamento que o seu amigo tem com ele não vale para você. Você não pode ficar se escorando na vida espiritual da outra pessoa. E não importa a sua idade. Não importa quantos anos você tem. Se tiver 6 anos de idade, já dá para ter um relacionamento com Ele. Se você tiver 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20... Eu fui batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade. Quer viver aquela experiência que transforma a nossa vida. E nunca mais a gente é o mesmo. Com 9 anos de idade eu vivi uma experiência de batismo no Espírito Santo. E por mais que eu tente,
e já tentei e já quis fugir dele, não dá para viver longe do Espírito Santo. Mas também não dá para a gente viver uma experiência pautada na vida do outro. Por exemplo, você precisa ter a sua história com Deus para contar. Você precisa ter o seu testemunho para contar. E quando a gente fala de testemunho, o que a gente pensa? Ah, eu matei, eu roubei, eu trafiquei, eu usei droga, eu sei lá. E na verdade não é testemunho isso. Sabe o que isso é? O nome que a gente dá para isso? Testemunho. Às vezes eu vou num lugar e eu escuto alguém indo pregar, e a pessoa conta: ah, então eu roubei, eu matei, eu bati na minha mãe por causa de mistura, eu fiquei com não sei quantas meninas. O cara, às vezes, ele até se gaba: nossa, porque eu ficava com todo mundo na noite. No fundo eu vejo: safado, tem vaidade nesse trem. Você está querendo pegar mais quem aqui? Porque a gente começa a colocar tanta ênfase no pecado, tanta ênfase no passado, que parece que é isso que importa. Não é isso que importa, minha gente. Ai, nossa, você vê o testemunho do fulano, é forte. Ele usou droga, ele já ficou já foi homossexual. Nossa, viveu na prostituição. Pois é, mas não é isso a fortaleza do testemunho. A fortaleza do testemunho está na obra que o Espírito Santo faz no coração do homem. O testemunho não é o testemunho. Essa parte tem coisa que a gente tem até que esquecer, que lançar no mar do esquecimento. Ah, mas vai mentir? Não tem que contar. Pode ter coisa que você tem que contar para edificar, mas onde que está a beleza do testemunho? Na obra de Deus. E por que eu estou te contando isso? Porque tem gente que pensa que para ter uma história com Deus, primeiro precisa ter uma história com o diabo. Ah, eu não fiz nada, meu pai e minha mãe é da igreja, eu sempre vivi na igreja, então eu não tenho testemunho forte para contar. Gente, a fortaleza, a eficácia do testemunho não está no pecado, mas está na graça de Deus. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, alguns teólogos dizem que ela nunca cometeu, teólogo não, acho que um místico diz que ela nunca cometeu um pecado mortal, e ela não tem um testemunho para contar. Entende? E ó, escuta isso, e se você escutar um testemunho a partir de hoje, lembra disso. Não vai criticar o irmão, reza por ele. Mas a força, o poder e a eficácia do testemunho não está no pecado, não está na desgraça, está na graça de Deus. Aí a pessoa vai lá e conta 50 minutos de desgraça, de podridão, de porqueira. Igual tinha um cara que contava que tinha sido contava tudo de ruim. Aí nos últimos 10 minutos, eu encontrei Jesus. A impressão que dá para você que é novo, que é jovem: ah não, mas peraí, então tá valendo mais a pena lá? No fundo é isso que o diabo faz na nossa mente. E gente, testemunho é fazer que nem Nossa Senhora fez no Magnífica: o poderoso fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Igual a misericórdia, o carisma da minha comunidade está muito ligado ao mistério da misericórdia divina, a misericórdia de Deus. E Jesus disse para Santa Faustina que o maior milagre da misericórdia é transformar grandes pecadores em santos. O maior milagre da misericórdia é transformar grandes pecadores em santos. Mas a gente às vezes vai escutar o testemunho de alguém que viveu uma experiência da misericórdia só contra a miséria. É só tristeza, é só coisa ruim. Onde que entra a graça de Deus? E é aí que está a beleza. E você tem um testemunho para contar, e se não tem, precisa ter, e Deus quer fazer isso. Não importa, minha gente, não é o pecado, não é o erro. Eu já vi gente que falava: não, tem que sair da igreja para me ter um testemunho forte. A pessoa cai feio, esborracha no chão, vive as piores coisas do mundo. Ah, mas foi bom, né? Porque agora eu tenho um testemunho forte para contar. Não é sobre isso. Não é sobre o pecado, não é sobre o erro. É sobre Jesus e aquilo que Ele fez em você. Porque, gente, se você é bom com Jesus, você vai ficar melhor ainda. Se você é bom depois de uma experiência com o Espírito Santo, você vai ser mil vezes melhor. E até aquilo que você tem de bom, fica vaidoso não, é obra de Deus em você. Sabe que mérito você tem? Nenhum. Por isso que é testemunho, é graça de Deus. Ah, eu não sou como o fulano. Você vê o fulano, ele é isso, ele é aquilo. Eu não sou. Pois é, você só não é por causa da graça de Deus. Se Deus te tira essa graça, você fica pior que ele. Por isso, gente, que o Espírito Santo, ele é para todos. Repete comigo: o Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos. Tem gente que pensa que o Espírito Santo faz a gente ficar feliz com a gente mesmo. É o contrário. Igual quando a gente fala de avivamento, né?
Já ouviram essa palavra? Avivamento? Avivamento? Alguém já ouviu essa palavra? Levanta a mão e diga eu. A gente pensa que avivamento é uma reunião animada, que todo mundo canta, dança, se emociona. Gente, avivamento tem muito mais do que sair da reunião insatisfeito consigo mesmo. Porque avivamento acontece quando o Espírito Santo gera em nós arrependimento dos nossos pecados. Se você já leu a biografia de algum santo, você vai pensar que aquele santo é um tranqueira. Por quê? Porque ele se acusa tanto, ele fala tanto das suas misérias, da sua pequenez, você fala, não é possível, esse cara matou alguém anteontem. Mas não é isso. É porque quando nós vivemos uma experiência de avivamento, a gente começa a entender que o maior pecador que a gente conhece tem um nome: eu. Avivamento não é quando você sai, ai, que reunião animada, nossa, que pregação, que conhecimento, quanta citação bíblica, quanta citação de santo. Isso não é avivamento, isso é obra até inteligência humana, que também é graça de Deus, mas não é avivamento. Avivamento é quando o Espírito Santo vem e fala, ele vem, eu me sinto amado por Deus, mas ao mesmo tempo eu sinto assim, Senhor, como eu preciso mudar. E a gente vive uma coisa que eu ainda falava ontem, na reunião, na nossa noite de adoração na comunidade. A gente começa a viver algo que chama quebrantamento, que é o quê? A gente se quebra diante de Deus e fala, Senhor, sem você eu não sou nada. E eu vou falar mais uma coisa em nome de Jesus. As nossas reuniões, elas não têm que ser entretenimento. Você sabe o que é entretenimento? Aquilo que você vê no Netflix. É legal? É bom? Faz parte? Faz. Mas a gente que é ministro de Deus não é chamado a gerar entretenimento. Nós somos chamados a gerar avivamento, que é transformação de vida. Entretenimento, o que é? Todo mundo fica feliz. Você vai no teatro, você fica feliz. Você vai no show, você fica feliz. Você vê uma série do Netflix, você fica feliz. Mas a nossa geração atual está achando que grupo de oração, que vigília, é pra gente. Não é pra gente, gente, é pra Deus. E nós vamos até Deus e Ele vem até nós. E quando Ele vem até nós, o Espírito Santo faz algo maravilhoso. Mas eu não saí de Ribeirão aqui para fazer entretenimento. Você ficar feliz, ai que legal, né? Você viu? Não, eu vim aqui porque eu quero que você viva. E eu quero viver junto com você uma experiência com o Espírito Santo de Deus, porque eu preciso dele todos os dias. Entretenimento, fora da igreja, tem muita gente que faz, e muito bem. É ou não é? Entretenimento, tem gente que faz teatro muito bem, dança muito bem. E isso não significa que nós não podemos usar isso tudo para evangelização. Nós podemos, mas o foco principal não é entreter. O foco principal é você buscar o Espírito Santo de todo o seu coração, entender que é para Ele que você vive, e entender que é somente Ele que vai dar sentido para a tua vida. Alguém aqui já ouviu falar de um homem chamado Viktor Frankl, que é um psiquiatra? Já ouviram falar? É um psiquiatra, mas aí não importa muito ele hoje, agora. Ele dizia que todo século é quantos anos? Gente, vocês não sabem? Vamos voltar para o EJA então. Vocês sabem o que é EJA, né? Vocês sabem o que é século? Quantos anos tem um século? 100 anos. Então cada 100 anos tem uma crise. Qual que é a crise que tem em cada século? Sabe qual que é? A crise do sentido da vida. Nós temos uma crise do sentido da vida. Por isso que no nosso século a gente vê muito uma coisa chamada suicídio. É ou não é? Por que as pessoas se suicidam? Porque falta nelas sentido da vida. E a gente começa a tentar achar o sentido da vida em muitas coisas. Mas onde nós vamos realmente achar o sentido da vida? Em Deus. E qual que é a forma que nós precisamos fazer? Qual que é a pessoa que vai nos levar a conhecer a Deus de verdade, sendo Deus, porque Ele é Deus, o Espírito Santo. Por isso que nós temos que também entender que nós podemos usar de tudo, minha gente. Todos os recursos são necessários para evangelizar. Só não pode nos faltar uma coisa: a unção do Espírito Santo. Você quer saber a derrota de um ministério? Você sabe o que é derrota? O ministério é o serviço que você faz na igreja, na comunidade. Vocês estão me entendendo, então? Você quer saber a derrota do ministério? É quando o ministro já não depende mais do Espírito Santo. Porque ele já pregou tanto, já estou falando de mim, vai. O Thiago já pregou tanto, já rezou tanto pelas pessoas, já foi em vários lugares que ele já não precisa mais do Espírito Santo, ele sabe como fazer. E aí começa a derrota do nosso ministério. Porque o diabo nos cega e nos engana e faz a gente pensar que a gente já sabe de tudo.
E a gente começa a achar que nós estamos dando fruto, que está tudo bem, todo mundo gostou da pregação, e a galera bateu nas nossas costas no final da pregação. Mas, gente, sem a unção do Espírito Santo nós não podemos nada. Porque é Ele quem convence, é Ele quem instrui, é Ele quem ilumina, é Ele quem converte. Nós usamos todos os meios, mas nós colocamos todos esses meios debaixo do quê? Da unção do Espírito Santo. Porque sem a unção do Espírito Santo nós não vamos em lugar nenhum. O diabo vai fazer a gente achar que nós estamos de vento em polpa, mas na verdade a nossa evangelização ela é rasa. Acontece um fenômeno que acontece muito no Brasil, chamado falsas conversões. Repete comigo, falsas conversões. O que é a falsa conversão? A pessoa vai para a igreja, muda a roupa, muda a galerinha que ela anda, já é bom, é um passo, mas o coração continua velho, não mudou o coração. Ela sabe de tudo, ela sabe como começa a pregar, para cantar. Às vezes ela fica boa em julgar as pessoas, né? Fica boa em condenar, mas o coração continua de pedra. Continua não perdoando, não amando, não rezando, não se submetendo, não sendo humilde, continua achando que está tudo bem. Tem muita falsa conversão no Brasil hoje. A pessoa conhece tudo da igreja, conhece tudo de santo, conhece tudo de frase de santo, mas o coração não é o mesmo. Gente, só existe conversão de verdade quando o Espírito Santo nos joga para debaixo da presença de Jesus. Quando o Espírito Santo nos derruba e faz a gente reconhecer Jesus, só o Senhor é Deus. Verdadeira conversão é quando não somente as minhas roupas mudam, não somente o meu jeito de falar muda, não somente as coisas que eu escuto mudam, tudo isso muda também, mas o que tem que mudar dentro de nós. Um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova forma de reagir. E quem faz essa obra? O Espírito Santo de Deus. Talvez quando eu falo de ministério, você fala, mas eu não tenho ministério, não prego ainda. Pois é, mas poderia pregar para quem está do seu lado. Não agora, e não literalmente, mas quem está do seu lado na escola, na faculdade, poderia falar de Jesus. Não é falar de regra não, tá, gente? É falar, é pecado. Não, porque você não conquista ninguém desse jeito. Lógico que uma hora as pessoas têm que saber o que é pecado e o que não é, mas é contar a grande obra que Deus fez em você. E gente, não importa, como eu disse, o seu passado, se é muito pecador ou se aos seus olhos parece não ser tão escandaloso. O que importa é a grande obra que Deus tem feito na sua vida. E agora eu quero fazer uma pesquisa. Não é o Datafolha, mas eu quero fazer uma pesquisa. Não sou o Datafolha, mas quero fazer uma pesquisa. Uma enquete. Não sou o Instagram, mas quero fazer uma enquete. Ok? Ok? Quem aqui já viveu uma experiência com o Espírito? Quero que você seja sincero. Não vale mentir. Quem mentir amanhã vai amanhecer com uma verruga na testa gigante. Não, a verruga é muito exagero. Umas 10 espinhas na cara. Quem aqui já viveu uma experiência com o Espírito Santo que transformou a sua vida e você sabe até o dia, lembra como foi? Quem aqui já viveu uma experiência assim? Quem aqui viveu mais de uma vez essa experiência? Agora, quem ainda falou assim, não, Tiago, eu já vivi muitas coisas boas, mas não lembro nada que me marcou tanto assim. Se tiver coragem, levanta a mão. Tá. Parabéns pela coragem de vocês. O que a gente precisa para viver uma experiência assim? Obrigado, viu? É muito bonita a coragem de vocês e Deus age nessa verdade aí. Sempre Deus age na verdade, gente. Ninguém engana Deus, viu? Nem eu. Quando é que acontece um encontro com Deus? Quando a gente se rende. Quando a gente se rende e fala, Senhor, eu quero viver isso tudo. Eu sei que é comum a gente cantar e a gente às vezes não prestar atenção tanto na letra. A gente contando no começo, né? A gente cantou no começo, eu quero viver algo novo. E quem que é aquele que renova todas as coisas? O Espírito Santo de Deus. Quando eu falei do testemunho, e o que é o testemunho, vocês lembram o que é o testemunho? Lembra? Quando eu falei do testemunho, eu estava querendo dizer que não precisa ter um passado sujo para precisar de Jesus e da força do Espírito Santo. Não precisa ter um passado zoado, muito zoado para precisar de Jesus. Os que têm muito, precisam muito. Mas aqueles que não têm também precisam. Gente, resumindo, mais do que a terra seca pela chuva,
nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Mais do que o ar que você respira, você precisa do Espírito Santo de Deus. Mais do que as coisas mais essenciais que existem nessa terra, você precisa do Espírito Santo. E hoje talvez seja o dia que o Espírito Santo quer te dar essa experiência que você nunca teve. Ou Ele quer renovar a experiência que um dia você teve. E que vai se renovar durante toda a sua vida, e que precisa se renovar durante toda a nossa vida. E quando eu digo isso, eu não estou falando de uma experiência emocional, mas eu estou falando de uma experiência de fazer Deus mexer tudo aqui dentro de mim e de você. A ponto que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, essa pessoa é transformada, completamente transformada. O que o Espírito Santo quer gerar em nós nessa noite, o que o Espírito Santo quer, o que Deus quer dar para nós nessa noite, é um coração apaixonado por Ele. Apaixonado pela presença de Deus. Apaixonado pelas obras do Espírito Santo. E olha, eu acho incrível. Faz muitos anos que eu caminho no meio carismático, né? Que é esse meio que acredita nos dons, que flui nos dons. E até hoje eu me surpreendo com ele. A gente não pode se acostumar com as obras de Deus. Ah, é sempre assim, Deus faz assim mesmo. Tá bom, não. Ainda hoje meus olhos brilham ao ouvir alguém que viveu uma experiência tão forte, escutou Deus falar, Deus curou uma enfermidade, a pessoa escutou uma revelação e aquilo transformou a vida dela. Até hoje, os meus olhos ainda brilham quando eu escuto tudo isso. E assim que a gente tem que caminhar. E eu peço essa graça sempre para Deus: Senhor, não me deixe me acostumar com a Tua presença. Você já fez essa oração? Senhor, não me deixe acostumar com a Tua presença. Não me deixe achar que está tudo bem. Não me deixe achar que está tudo, que é sempre assim. Porque quando a gente começa a se acostumar com a presença de Deus, a gente começa a ficar indiferente. Então às vezes Deus está ressuscitando um morto do seu lado. Você fala: diferente. A gente nunca pode ser indiferente à presença do Espírito Santo. E a gente nunca pode ser indiferente à obra que o Espírito Santo faz. É claro que a obra maior que o Espírito Santo faz em nós é a conversão. Mas a gente não pode também diminuir as obras que Ele faz enquanto dons e carismas. Enquanto a manifestação dEle quando a igreja se reúne para orar. Tem gente que acha que os dons carismáticos, por exemplo, orar em língua, tem gente que acha que é assim, uma coisa chulé, é uma coisa assim: ah, isso aí é bobeirinha. Eu oro lá, mas é bobeirinha. Não é o mais importante. Não é porque não é o mais importante que deixa de ser importante. Uma coisa não exclui a outra. Amém? A gente vive num tempo, vocês concordam comigo que a gente vive um tempo que as pessoas estão muito descrentes? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vocês concordam? E vocês concordam comigo que Deus quer nos usar? Sim ou não? Pois é. Um dos meios eficazes que nós temos de mostrar o poder de Deus e o quanto Ele age é através dos dons espirituais. Através dos dons carismáticos, palavra de ciência, oração em línguas, que não é um dom fútil. Se o mundo não crê, Deus quer que o mundo creia. E para o mundo crer, o que nós temos que fazer? Abrir a cabeça, a cachola da pessoa e colocar a Bíblia lá dentro? Dá para fazer. Nem bater na cabeça assim. A gente tem que ser instrumento do Espírito Santo. E para ser instrumento do Espírito Santo, a gente tem que ser dócil. Sabe quem Deus usa? Tem gente que vai achar que Deus usa os perfeitos. Há quem vai achar que Deus usa quem acabou de sair da confissão. Porque deu 5 minutos já pecou, então tem que sair da confissão e Deus usar. Há quem pense que Deus só usa aqueles que acordam de madrugada para orar. Há quem pense que Deus só usa aqueles que comungam 3 vezes ao dia. Tudo essas práticas espirituais são importantes, mas sabe quem Deus usa? Isso tudo faz parte de um outro processo que é importante e tem que acontecer. Mas o coração que Deus usa é o coração disponível. Às vezes você vai ver Deus usando umas pessoas e fala: não é possível. Gente, mas não é possível. Tem gente que não usa o E-L, né? Não é possível. Como que Deus está usando fulano? Pois é, coração disponível. É isso que você tem que ter. Coração rendido. Não importa a tua idade, tem um coração rendido. Fala: Senhor, eu não sei. Eu estava falando ali para Jesus com o celular na mão, mas estava falando de Jesus. Ó, estou aqui. Vejo eles dançando alegres ali. O que eu posso fazer? Nada.
Mas o Senhor pode fazer tudo, então faz. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode fazer tudo. Então, coração rendido a Deus. Eu rendo o meu coração a Ele. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Sabe, é reconhecer o nosso nada e reconhecer a grandeza dEle. É sempre esse caminho, o nosso nada e a grandeza dEle. O nosso e a... O nosso e a... O São Francisco de Assis dizia, né? Eu sou só um pobre vermezinho. É isso que nós somos, minha gente. Ah, mas quando esse vermezinho é cheio do Espírito Santo, nem parece o mesmo. Somos sim um vermezinho. Mas quando o Espírito Santo usa o vermezinho, nem parece a mesma pessoa. E o Espírito Santo quer tocar os nossos corações nessa noite. Quer nos encher. Para que de fato nós sejamos como Santa Miriam de Jesus crucificado. Microfones dele. Eu trouxe até a relíquia de Santa Miriam. Um bispo me deu, Dom Milton. Ele me deu essa relíquia. E é isso que eu quero pedir nessa noite. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos encha mais uma vez. Aqueles que ainda não viveram, que vivam. E aqueles que já viveram, que vivam de novo.